Olá, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marinho. Poder comunicar a vocês, meus seguidores, e a todos quantos essa mensagem chegar, a respeito das dúvidas que têm surgido por parte da comunidade católica e até mesmo dos não católicos que se interessaram neste tempo pela questão das cerimônias que envolvem a morte de um papa, de um pontífice romano. São tradições que nos remontam a séculos, milênios. Então, eu gostaria de elucidar para vocês algumas questões e peço que fiquem atentos a isso para compreenderem o mistério e a mística em torno de toda a simbologia ritualística presente na liturgia da Santa Mãe Igreja. É bem sabido que o mundo está de luto. No dia 21 de abril de 2025, nosso Papa Francisco nos deixou aos 88 anos de idade, após um AVC seguido de falência cardíaca irreversível. Mas como que se despede de um Papa? Como que a Igreja honra aquele que foi o bispo de Roma, sucessor do apóstolo pescador Pedro e pai espiritual de mais de 1 bilhão de católicos? Primeiramente, tudo começa com a ação do Camerlengo, hoje o cardeal Kevin Farrell. E aqui nós vamos entender qual é a função deste Camerlengo, que é uma das mais misteriosas e solenes funções do Vaticano, especialmente em tempos de sede vacante. O que significa sede vacante? Do latim sedes vacantes, que significa literalmente cadeira vazia. Ou seja, o trono daquele que governa está vazio. A sede, a sédia, do latim cadeira, está desocupada. Morreu quem ocupa a cadeira. Por isso a sede está vacante, vazia, como acontece após a morte de um papa. Então, para que a gente possa entender quem é o Camerlengo do Papa. O Camerlengo da Santa Igreja Romana é um cardeal responsável por administrar os bens temporais da Igreja durante o período em que não há o Papa na cadeira para definir as coisas. É o momento que chamamos de sede vacante. Atualmente, como eu disse, o Camerlengo é o cardeal Kevin Farrell, nascido na Irlanda, e atualmente ele é prefeito do dicastério para os leigos, a família e a vida. O que é um dicastério dentro do Vaticano? Como o Vaticano é um estado independente, um país independente, enquanto nós, dentro de um país, temos ministérios que ajudam o governo executivo, legislativo e judiciário, a Santa Sé, o Estado do Vaticano, possui também os seus ministérios para auxiliar os poderes internos da Igreja naquilo que é próprio da Igreja. Então, o que nós chamamos de dicastério são os ministérios que existem dentro da Igreja Católica. O Camerlengo, ele é nomeado diretamente pelo Papa, entre os cardeais que estão a serviço nos ministérios, que nós chamamos o conjunto de ministérios do Vaticano de Cúria Romana. Não é uma eleição, é uma escolha, uma designação pessoal. E geralmente o Papa escolhe alguém de muita confiança e que tenha grande experiência administrativa e um perfil discreto, porque essa função exige tanto firmeza quanto discrição. E nós podemos nos perguntar, o que faz o Camerlengo? A função do Camerlengo brilha especialmente em 3 momentos. Primeiro, é ele quem tem a responsabilidade de confirmar a morte do Papa. Tradicionalmente,
seguindo uma tradição milenar, ele se aproxima do corpo do pontífice após a morte declarada pelos médicos e ele chama o nome do pontífice por 3 vezes. É um ritual que conduz a milênios de história. Ao não obter a resposta da boca do pontífice morto, ele declara oficialmente para a igreja que o Papa morreu. Hoje, esse gesto ele é simbólico, pois a comprovação da morte é feita por médicos, mas o ritual, em respeito à tradição da Santa Igreja, permanece. Em segundo lugar, a segunda grande função do camerlengo é ele quem fecha e vai selar com cera derretida e o sino da sede vacante os aposentos do Papa, para evitar qualquer alteração ou interferência nos documentos ou pertences pessoais do Papa, como uma forma de proteção da memória e da integridade do pontificado. Mas, padre, como que alguém invade o quarto do Papa e que tipo de documento pode ser alterado? Para se evitar erros e crimes como na antiguidade, há milênios, há séculos, nós temos que lacrar este quarto, porque alguém poderia, como nos séculos e milênios anteriores, adentrar os aposentos do Papa e forjar documentos, assinando e carimbando documentos como nomeações, títulos, mudanças, como se fosse o Papa. Então ninguém pode mexer em nada enquanto o Papa não for sepultado. O apartamento estando lacrado é sinal de que após a saída do corpo morto do Papa, ninguém teve acesso a mais nada. Então o que está lá dentro só vai ser aberto, visto e lido e conferido após o sepultamento do Papa. Então é impossível que alguém faça alguma alteração na ausência do Papa, usando falsamente, de má fé, a assinatura e o carimbo do Papa. Por isso, todos os aposentos e escritórios do Papa são lacrados pelo camerlengo. Em terceiro lugar, e talvez seja a responsabilidade maior, é ele quem vai administrar o Estado do Vaticano durante a sede vacante. Enquanto não existe um Papa, é ele quem governa os aspectos administrativos da Santa Sé. Mas ele não pode tomar decisões espirituais ou doutrinais. Tudo deve ser preservado intacto até a eleição do novo Papa, o novo sucessor de Pedro, o novo pescador da Galileia que está em Roma, que sucede Pedro na cátedra de Roma, porque a cátedra de Pedro está em Roma, pois é lá que ele morreu e foi sepultado. E é em cima do túmulo do apóstolo que nós erigimos a sua cátedra. É em cima do seu sepulcro, dos seus restos mortais que testemunham a sua vida e dedicação a Cristo, que nós vamos elevar o seu sucessor. Além disso, é também o camerlengo que supervisiona os preparativos do funeral do Papa. É ele quem vai supervisionar as cerimônias públicas e vai auxiliar na organização do conclave. O conclave, que é a reunião dos cardeais, que são fechados com chave, por isso conclave. Eles são trancados numa sala até que se eleja o sucessor de Pedro, para voltar então à organização da vida da igreja com a sede novamente ocupada. Uma das funções do camerlengo, então, é auxiliar na organização do conclave, juntamente com o decano do colégio cardinalício,
Sobre o decano, nós vamos falar logo em seguida quem é essa figura, qual é a sua importância para a igreja, sobretudo neste momento. A começar pelo fato de que é o decano do Colégio dos Cardeais que vai convocar os cardeais do mundo inteiro para virem a Roma e iniciarem o processo para o conclave. Uma curiosidade mística que envolve a figura do Camerlengo. O anel que o Papa usa é chamado de anel do pescador, o anel de Pedro. E ele, na antiguidade, era usado para carimbar os selos de cera derretida, porque o selo é a autoridade, era a assinatura válida do Papa. Tudo que estivesse com o selo rompido não podia ser tido como verdadeiro. Então, o anel carimbava a cera, tanto de documentos quanto de laços, para garantir que aquilo estava lacrado. Então, o anel do pescador, cada papa tem o seu, com um desenho único, porque é a marca oficial do papa. E quando um papa morre, é a função do Camerlengo de destruir, ou pelo menos supervisionar essa destruição do anel do Papa, num gesto altamente simbólico. A autoridade temporal do Papa termina e a igreja entra em silêncio, até que o Espírito Santo conduza à escolha do próximo sucessor do pescador, Pedro. Depois de tudo isso feito, o corpo do Papa é levado para o necrotério vaticano e ali ele será preparado de forma científica, embalsamado, para poder ficar durante tantos dias exposto para as orações públicas, privadas e a própria veneração do povo de Deus na Basílica de São Pedro. Depois que o corpo está preparado, na casa de Santa Marta, onde o Papa viveu, inicia-se dentro da capela de Santa Marta as primeiras orações e missas em sufrágio pela alma do Santo Padre falecido. Depois dos ritos que se realizam diante do corpo já no caixão, e Francisco abreviou o rito, porque antes o Papa era colocado em 3 caixões. Francisco abreviou o rito e pediu para que a partir de agora os papas fossem velados em um único caixão de madeira, como todos os outros fiéis ao redor do mundo, como qualquer batizado. Então, depois das cerimônias encerradas na Casa Santa Marta, o corpo do Papa será transladado da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro, em procissão solene pelos cardeais, bispos e religiosos que moram no Vaticano. Esse momento aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 23 de abril, às 9 horas da manhã no Vaticano e às 4 horas da manhã aqui no Brasil. E ali, na Basílica de São Pedro, o povo de Deus, os fiéis, podem se aproximar do caixão do Papa para dar o último adeus. O velório público do Papa Francisco vai se estender até o sábado, dia 26, dia em que nós teremos a última missa, a última solenidade, e o Papa será então levado para a Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica distante do Vaticano, mas por desejo do Papa, ele será sepultado diante da imagem da Virgem Maria nesta basílica. Portanto, no sábado, às 10 horas da manhã, será celebrada a última missa, que nós chamamos de Missa Ezequial, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício. Diferente do Camerlengo, o decano não é escolhido pelo Papa, mas é eleito pelos 6 cardeais que compõem
a ordem episcopal do Colégio dos Cardeais, isto é, os cardeais que possuem títulos de uma das 7 dioceses suburbicárias de Roma, que são antigas dioceses ao redor da cidade eterna. São 7 ao todo. Então, entre esses 7, 6 vão definir o decano. Uma vez eleito o decano, o seu nome é submetido à aprovação do Papa reinante, como uma forma de comunhão com o bispo de Roma e as 7 igrejas mais antigas do mundo ao redor de Roma. O que significa a função do decano? A palavra decano, ou termo decano, vem do latim decanus, que significa líder de 10. E remonta à organização do Império Romano. Na igreja, o decano é o guardião da unidade e da tradição do Colégio dos Cardeais. A função do decano é essencial em 3 momentos-chave na vida da igreja. Primeiramente, na morte do Papa, é o decano que preside a missa exequial do Papa falecido. No caso agora, diante do corpo do Papa Francisco, é o decano quem vai presidir essa missa na Praça de São Pedro. Segundo, é ele quem vai reunir o colégio cardinalício. É ele quem escreve para os cardeais ao redor do mundo inteiro e os convoca para irem a Roma para iniciar o período de luto e preparação para o conclave. Terceiro, ele é a voz litúrgica e espiritual da Igreja Universal neste momento de transição. Durante o conclave, o momento em que todos os cardeais se reúnem e se trancam com chave dentro da Capela Sistina para as votações, ele preside as sessões do conclave, a menos que tenha mais de 80 anos. Caso em que participa como conselheiro, mas ele não pode votar. Então, se ele tiver mais de 80 anos, ele se torna apenas um conselheiro do conclave. Depois, ele conduz a primeira missa dos cardeais eleitores, ou seja, aqueles cardeais com menos de 80 anos que podem escolher o novo Papa. Ele, inclusive, vai presidir essa missa, que é uma missa chamada Pro eligendo pontifice, que significa pela eleição do novo pontífice ou do novo Papa. Após a eleição do novo Papa, é ele, o decano, que vai perguntar ao cardeal nomeado, eleito, se ele aceita a sua eleição como sumo pontífice. Se o eleitor for bispo, é o decano quem vai consagrá-lo publicamente como pontífice e entregar para ele o anel do pescador e o pálio. O pálio, que é uma indumentária que simboliza o cordeiro sobre os ombros do pastor. Este pálio que o Papa traz simboliza o cordeiro nos ombros do bom pastor e que o Papa distribui igualmente para os bispos que recebem títulos de arcebispos. Os arcebispos ganham também essa indumentária, demonstrando a união e a proximidade com o bispo de Roma. Então, embora nos últimos séculos, quase todos os eleitos para serem bispos de Roma já são, em tese, bispos. Por que eu digo isso? Porque quem pode ser nomeado Papa? Qualquer cristão. Se ele, como já houve casos na antiguidade, se ele não for bispo, ele for um padre, ou ele for um diácono, ou ele for um leigo, ele precisa ser ordenado diácono, padre e bispo para assumir a diocese de Roma, porque ele será o bispo. Então, padre, então pode ser alguém que não é bispo? Pode. Nós temos, inclusive, um cardeal maravilhoso, que é o antigo pregador da Casa Pontifícia, que prega os retiros para o Papa e
os moradores do Vaticano. O Frei Ranieri Cantalamessa, ele é um frade franciscano e ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, mas ele não é bispo, ele é padre. É um frade franciscano que é padre, ele não é bispo. Ele pode ser votado e pode ser eleito papa. Se ele for eleito papa, antes de assumir o cargo de papa, ele precisa ser ordenado bispo. Aí compete ao decano dos cardeais ordená-lo bispo, porque ele ainda não é, ele é padre. Ele é um padre com título de cardeal. Muito bem. O símbolo da continuidade está também no decano. O decano é como um elo entre o papa que morreu e o papa que será eleito, que virá. O decano carrega a memória do pontificado anterior e prepara o terreno espiritual e litúrgico para o novo sucessor de Pedro. Durante essa missa, toda a igreja despede-se liturgicamente do Santo Padre, o Papa que morreu, pedindo que Deus o receba na eternidade. E é também o início dos novendiali, os 9 dias, ou a novena de luto e oração em honra ao pontífice falecido. Padre, por que novena? Por que 9 dias? Já expliquei sobre isso no curso sobre o Apocalipse, o significado do número 9 e a importância do número 9 dentro dos ritos cristãos. No curso do Apocalipse eu explico a questão dos números, a sua simbologia e importância. De modo particular, após essa missa, os papas são sepultados. Os últimos papas foram todos sepultados dentro da Basílica de São Pedro. Francisco, porém, quis algo diferente, como eu disse a vocês. Ele deixou registrado num testamento de próprio punho o desejo de um sepultamento fora da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele escolheu repousar na Basílica de Santa Maria Maggiore, ou Santa Maria Maior, porque é a primeira basílica dedicada a Nossa Senhora no mundo inteiro, onde ele tantas vezes rezou em silêncio antes das suas viagens missionárias e quando voltava das viagens missionárias. Ele rompeu a tradição de ser colocado em 3 caixões e pediu para que, a exemplo de Bento XVI e a exemplo de Papa João Paulo II, a sua lápide fosse apenas um nome. Ele não quer um túmulo com nenhum tipo de ornamento, como Bento XVI e João Paulo II fizeram também. Apenas o túmulo com o seu nome escrito em latim, Franciscus. E assim será. Claro que é um movimento que move com o mundo inteiro. Então, líderes mundiais estão já se encaminhando para Roma. E vários já confirmaram a presença para o funeral de sábado na Praça de São Pedro. Presenças confirmadas como o presidente da República Federativa do Brasil, o presidente Lula, o presidente da França, o Macron, o Donald Trump dos Estados Unidos, o Zelensky da Ucrânia, o rei Felipe VI, o próprio Milei da Argentina, entre tantos outros. Todos em silêncio diante da grandeza de um Papa que viveu a fé com ternura, coragem e muita simplicidade. Francisco nos ensinou que o verdadeiro poder está no serviço. E agora, com a leveza dos que amaram muito nessa vida, ele retorna em paz para a casa do Pai. A igreja se despede. O mundo se curva e o céu espera Francisco.